Oi, eu sou o professor Eduardo Ferroni e vamos falar hoje sobre magnetismo. Nós conhecemos o nosso ímã, o chamado óxido de ferro, encontrado na cidade de Magnésia. Ele atraía materiais ferrosos, isso desde a época dos gregos, e se orientava para o norte. Daí criou-se a cultura ou estudo do magnetismo. O magnetismo é a propriedade de atrair partículas de materiais ferrosos. A atração é mais forte nos polos do que no meio. Como eles se orientam no sentido norte-sul, chamamos polo norte e polo sul. O polo norte da Terra e o polo sul da Terra. Só que magneticamente, como o polo norte da Terra atrai o norte de um ímã, sabe-se então que magneticamente o polo norte da Terra é o polo sul magnético da Terra. O polo norte geográfico equivale ao polo sul magnético e o polo sul geográfico equivale ao polo norte magnético. Os ímãs são construídos em várias formas. Nós podemos ímãs em barra, em forma de agulhas, tipo ferradura, anéis, depende da utilização. A propriedade de atração é maior nas extremidades, ou seja, nas pontas norte ou sul. Ação mútua entre dois ímãs. Se eu colocar dois ímãs de norte com norte, vai existir uma repulsão, eles se repelem. Se eu colocar dois ímãs norte e sul, ou seja, polos opostos, eles se atraem. Uma propriedade interessantíssima e fundamental de ímãs é que um ímã você nunca pode separar o polo norte do polo sul. Se você pegar um ímã norte e sul e cortar ele ao meio, vão existir dois ímãs com polo norte e com polo sul. Se você pegar esses dois e cortar ao meio cada um, vão existir 4 ímãs com polo norte e sul. E assim por diante. Nós não conseguimos em um ímã separar o polo norte do polo sul. O espectro magnético, ou seja, como se comporta a região em forma de um ímã. Se eu pegar uma limalha de ferro, por exemplo, e jogar sobre um plástico e pôr um ímã embaixo, eu vou ver que aquelas limalhas de ferro vão ficar ordenadas, se vocês olharem essas linhas amarelas, dessa forma, como se for chamadas linhas de força. Elas saem do polo norte e entram no polo sul. Obviamente nós não vamos ver elas saindo do norte e sul. Essa convenção, ou seja, isso foi definido, convencionado, que as linhas saíam do norte e entravam no sul. O espaço ocupado por essas linhas de força, é chamado de campo magnético. Campo magnético é aquela região do espaço em torno do ímã que existem as linhas de força. Nós não conseguimos enxergar isso, mas nós sabemos que existe, pois basta colocar um objeto ferromagnético, ele vai sofrer uma ação de uma força. Uma barra de ferro sem magnetização pode ser considerada como tendo um grande número de pequenos ímãs dispostos de maneira desordenada, ou seja, qualquer metal que não seja ímã, ele pode ser considerado como sendo vários ímãs desordenados ali dentro. Se eu coloco um ímã próximo desse metal, eu vou ordenar esses pequenos ímãs e aí essa barra de ferro se comporta como se fosse um ímã. E aí ela pode ser atraída ou repulsada. Se você pegar, por exemplo, uma corrente elétrica em um determinado condutor elétrico, também ela vai criar um campo magnético em torno dela. Isso aí é chamado, foi provado pela lei de Faraday, que quando você passa uma corrente por um fio, ele cria um campo magnético em torno dela. Vejam esse exemplo. Tem uma limalha de ferro esparramada aleatória numa placa de vidro e um condutor elétrico rígido. Quando eu vou ligar esse condutor elétrico a uma bateria, por exemplo, vai passar por esse condutor uma corrente elétrica e aí aquelas limalhas vão ficar ordenadas. Percebam que essa limalha ficou circular em torno do campo do fio. Ou seja, foi provado por Faraday que uma corrente elétrica, quando passa por um condutor, ela cria um campo magnético circular em torno desse condutor. Vamos pegar uma bússola, também colocada próximo de um fio. No nosso esquema elétrico, nós temos aqui um resistor, um amperímetro, um condutor qualquer e uma bússola perto e uma chave.
Quando eu fecho a chave, passa a corrente. Perceba que o perímetro existe uma corrente ali por ele. Nesse instante a bússola é atraída. Quando eu abro, corta a corrente e a bússola volta ao normal. Tá certo? Então isso prova também que num condutor elétrico cria-se um campo magnético. Como aumentar o campo magnético de uma bobina? Se uma bobina nada mais é que um conjunto de fios enrolado. Se eu quero aumentar o campo magnético, eu vou lá e coloco um núcleo de ferro. Como eu disse, se o ferro é um material que possui pequenos ímãs dentro dele, se eu coloco esse campo magnético dentro de uma bobina, ou seja, um fio que passa corrente, que cria um campo magnético, eu vou potencializar esse campo magnético. Então o núcleo de ferro concentra as linhas de força do campo magnético, potencializando esse campo magnético. Então se eu tenho aqui, eu posso aumentar também. Se eu aumento a corrente elétrica, também eu aumento o campo magnético. E uma outra maneira de aumentar o campo magnético é aumentando o número de espiras. Então o campo magnético está diretamente relacionado ao material, ao número de espiras e ao valor da corrente elétrica. Vamos falar de polaridade do campo magnético. Veja o nosso esquema, que eu tenho uma corrente que ela entra no fio que está azul e sai no fio que está vermelho. Existe uma regrinha simples, chamada regra da mão direita. Eu vou fazer o exemplo aqui, vocês vão visualizar a minha mão, que esse dedo é o sentido da corrente elétrica quando entra num condutor. E esses 4 dedos formam o sentido do campo magnético. Usando essa regra, eu sei qual é o sentido, conhecendo o sentido da corrente, qual vai ser o sentido do campo magnético. E ela só pode ser feita com a mão direita. Por isso é chamado de regra da mão direita. Veja no meu esquema, quando eu inverti o fio aqui, eu inverti a corrente na bobina, eu inverti o campo magnético. Vamos falar de eletroímã. Nosso esquema elétrico que vocês podem ver aí, eu tenho uma bobina com um núcleo de ferro, que inicialmente ele não está imantado, ou seja, não tem corrente elétrica, ele não está funcionando. Quando eu fecho a chave, percebam que vai passar corrente elétrica, ele vira um ímã, ele cria propriedades de um campo magnético e vira um ímã. Quando eu abro a corrente, ele deixa essa propriedade, ele perde essa propriedade. O mesmo campo magnético de um ímã possante podemos conseguir com um pequeno eletroímã, ou seja, eu posso controlar a corrente e fazer um eletroímã possante. Eu tenho lá um ímã grande, se vocês olharem no meu esquema, e um ímã pequeno com uma bobina em volta sobre ele. Se eu passo uma corrente com o sentido correto, mediante aos polos norte e sul desse ímã, eu vou potencializar esse meu ímã. Tá? Então eu controlo o campo elétrico, controlando a corrente. Bem, sobre magnetismo é só isso, espero que isso tenha ajudado os senhores ao entendimento dessa matéria. Obrigado.